Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Isabelle e eu vim aqui falar de um assunto muito pertinente, algo que ficou dentro da minha cabeça, alugando um triplex por muito tempo. Como primeiro vídeo do canal, eu achei, assim, algo extremamente importante de falar, até porque fala do propósito desse canal, né? O propósito das redes sociais, né? De você tá aí falando da palavra dentro das plataformas digitais. E vamos lá. Nós sabemos que como cristãos, assim que você foi inserido no corpo de Cristo, não importa o seu propósito, não importa o seu ministério, não importa o que você faz, o que você nasceu para fazer. Você não precisa ser ungido missionário para você espalhar a palavra de Deus para as outras pessoas. Porque o ID não é uma sugestão. O ID, ele é um mandamento, né? E a partir do momento que é um mandamento, nós precisamos fazer. Todos nós sabemos que, ou pelo menos deveria saber, uma das últimas partes da profecia para Jesus poder voltar é o cumprimento do ID no mundo inteiro, né? Onde todas as pessoas, elas ouvirão da palavra e assim terão o livre-arbítrio de escolher entre aceitar Jesus ou não. Mas para que isso possa acontecer, precisa de gente para poder falar. E eu queria trazer aqui um ponto de vista, né, meu. Nós sabemos que Paulo, ele é uma das pessoas que mais nós temos, assim, que nos espelhar em relação à pregação da palavra e pregação do evangelho, né. Paulo foi muito usado ali na Europa, né, e a partir da Europa, né, o Espírito Santo tinha um propósito lá para Paulo ir lá em cidades específicas onde lá se propagou o evangelho para toda a Europa e a partir da Europa o mundo inteiro praticamente começou a saber de Cristo, né? Mas ainda não é o suficiente, porque há muitas pessoas hoje no mundo que estão precisando saber da palavra de Deus. E nós, como cristãos, a gente precisa analisar, fazer estratégias, né? Porque na Bíblia nós falamos para ser mansos como pomba e astutos como a serpente. E o que significa essa astúcia? A astúcia seria a forma de você calcular, de você projetar alguma coisa em prol do reino. E a partir do momento em que nós, nessa geração, temos acesso ilimitado a redes sociais, a Instagram, TikTok, YouTube, que são plataformas onde milhares de pessoas usam todos os dias, e não é por 5 minutos, são por horas muitas vezes. O Brasil, ele ocupa segundo lugar em ranking mundial em uso de telas nesse ano de 2024. Uma média de 6 horas e 43 minutos de uso de tela geral e 3 horas de uso do Instagram e do TikTok. Agora você pensa, ok, nós vamos lá pra igreja, participamos dos cultos, né, dos eventos, vamos supor que contabilize aí umas 2 horas semanais, mas o que são 2 horas semanais comparado à carga que nós recebemos de redes sociais, que nós somos bombardeados todos os dias com informação? É um fator psicológico que nós somos aquilo que nós vemos com frequência, né? Aquilo que nós absorvemos, aquilo que nós nos alimentamos, tanto como músicas, tanto quanto informação em redes sociais, tanto quanto entretenimento. Isso molda o nosso ser, mesmo que a gente não queira. É algo involuntário. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de a gente escolher aquilo que vai influenciar a gente. Como cristãos, não viemos para ser influenciados, nós viemos para influenciar. E onde nós podemos ver que tem mais campo missionário? Dentro das plataformas digitais. Porque as plataformas digitais, elas alcançam onde os nossos pés não alcançam. E a partir do momento em que nós, falamos assim, vamos virar influenciadores para a glória de Deus, para que o reino dele cresça, né, e que as pessoas saibam do amor de Cristo que mudou a vida da gente, a partir disso, nós podemos exercer a criatividade de Cristo, nós podemos exercer a mente de Cristo, e é aí que você começa a desenvolver aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu uma criatividade, Deus nos deu talentos e dons
que a gente não pode esconder. Muitas pessoas, elas são atacadas na área de comunicação e quando elas vão ver, elas são extremamente boas em expandir as suas ideias, em falar em público. Eu acredito que o medo e a timidez, elas não são de Deus. Uma pessoa tímida, ela perde muitas oportunidades de ganhar pessoas pro reino de Deus. E sim, o medo ele não vem de Deus, porque o medo, por mais que ele seja natural, mas ter medo de você falar de Jesus, ter medo de você se proclamar cristão, ter medo da rejeição das outras pessoas, isso é uma estratégia muito eficaz para Satanás te encurralar de uma forma que você não consiga ser luz onde você está. E eu falei da questão do apóstolo Paulo, né, logo do início. Eu acredito que nós devemos ir atrás das pessoas, proclamar o evangelho na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, onde quer que a gente esteja, né? Porque não adianta nada a gente querer fazer missão em lugares distantes, se nem as pessoas que estão próximas a gente consegue falar de Jesus para elas. Se você não tem a coragem de falar para uma pessoa que você conhece há meses, ou sei lá, você convive com ela, como é que você vai ter coragem de falar com pessoas que você nunca viu na sua vida, que vão ter pontos de vista diferentes dos seus e vão te confrontar? E aí você pensa, você tá realmente preparado para você receber esses confrontos? A sua base bíblica tá boa para poder exercer o papel que Cristo nos deu? Por isso que quando a gente for falar, a gente precisa falar com propriedade, a gente saber aquilo que tá falando. Porque Deus, ele necessita de filhos que sejam estudiosos, que tenham uma sede de conhecimento, né? Não só da palavra, mas no mundo exterior também. Ter um enriquecimento cultural, ela saber história, saber como que as outras culturas funcionam, pra aí ela conseguir aplicar o evangelho dentro disso, porque ela vai saber como o outro pensa. E aí é uma grande porta para o Espírito Santo começar a agir através do conhecimento que você tem. Então, como o apóstolo Paulo ele agiria se ele fosse em nossa geração? A primeira pregação que nós temos que entender não é aquilo que você fala, mas aquilo que você vive. Aquilo que você vive, ele vai falar muito mais do que as suas palavras. Porque quando você fala alguma coisa que você não vive e a pessoa te conhece o suficiente para saber disso, a sua fé é confrontada e a pessoa fala: eu não quero ser cristã para agir que nem essa pessoa age. Você tem que pregar o evangelho que mudou a sua vida. E esse mudar, esse transformar, é que faz com que você tenha motivação suficiente para você falar: quero que as outras pessoas vivam aquilo que eu vivi através da minha experiência com Deus. Eu quero que as pessoas conheçam o Cristo que mudou a minha vida. Essa é a motivação certa. Porque não adianta nada você fazer um canal, você começar a falar de Jesus e ter aí um currículo cristão maravilhoso, sendo que aquilo que você faz não tem a motivação certa. Deus, ele não vê aquilo que a gente faz, ele vê o nosso coração. E se o nosso coração, ao pregar a palavra, fazer a obra do reino, nosso coração está voltado para nós mesmos, para nossa própria glória, isso de nada vale para Deus. E é por isso que está escrito muitas pessoas que falam assim: eu expulsei demônios em teu nome. Você acha que a pessoa que expulsa demônio não tem autoridade? Mas não adianta você ter autoridade, você operar no mundo espiritual, sendo que você não tem a motivação de glorificar, honrar e adorar o nome do Senhor. Nós precisamos tornar Jesus conhecido. Nós precisamos trabalhar para um avivamento. Se todas as pessoas que fossem cristãs de verdade, elas pensassem de uma forma ampla o âmbito da pregação do evangelho, eu tenho certeza que um grande avivamento estaria por vir na nossa geração. Mas para isso, Deus precisa de filhos corajosos, filhos que estejam dispostos a deixar a opinião dos outros de lado e viver aquilo que eles foram chamados para ser. Não adianta nada nós proclamarmos Maranata, temos sede da sua volta, Jesus, sendo que nós não temos coragem suficiente para botar a cara e falar: estou cumprindo o equibalo. Seria Jesus enviando a igreja dele para esse mundo e pregando, indo para cima
e enfrentando as batalhas espirituais para poder alcançar as pessoas que precisam ouvir de Jesus Cristo. Então é isso, galera. Eu espero que aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração fale no coração de vocês também, que o Espírito Santo trabalhe, que vocês sejam pessoas extremamente usadas por Deus para pregar o Evangelho. Então, é isso. Fui!